Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Eutanásia. E agora? O que fazer com esta lei? A morte medicamente assistida volta a ser travada pelo Tribunal Constitucional. Após analisarem o diploma, os juízes do Palácio Raton consideraram inconstitucionais algumas normas. A decisão surge cerca de 2 anos depois do Presidente da República ter promulgado a lei. O Tribunal Constitucional voltou a chumbar a lei da eutanásia e da morte medicamente assistida. Os juízes validaram a quase totalidade do diploma, mas declararam inconstitucionais algumas das suas normas. Esta lei foi aprovada há quase 2 anos, mas nunca foi regulamentada, o que é obrigatório para a sua aplicação. O último governo decidiu adiar a regulamentação até à decisão deste Tribunal Superior, a pedido de um grupo de 56 deputados do PSD, em novembro de 2023, ao qual se juntou, mais tarde, a Provedora de Justiça. Há 30 anos que o país discute as implicações éticas, filosóficas e religiosas de um tema que provoca divisões, evidentemente, mas a verdade é que a lei foi aprovada várias vezes, mas nunca entrou em vigor. Porquê? O que fazer agora com esta legislação após declarações de inconstitucionalidade e dos vetos políticos do Presidente da República? André Lamas Leite é católico, professor na Faculdade de Direito da Universidade do Porto e favorável à eutanásia e ao suicídio medicamente assistido. Tema que já abordou em vários artigos no Público. No episódio de hoje, Lamas Leite comenta o acórdão do Tribunal Constitucional. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. André Lamas Leite, bem-vindo ao P24, é um prazer receber-te. Em dezembro de 2022 escrevias no Público que o Tribunal Constitucional não tinha motivos para declarar inconstitucionais nenhum dos preceitos do então decreto. Desta vez, depois de teres analisado o acórdão, o Tribunal tinha motivos para declarar inconstitucionais aquelas normas da lei que declarou? Muito obrigado pelo convite. Antes de mais, bem, como já me tinha escrito sobre esta matéria, o Tribunal Constitucional começa logo por dizer que estamos perante uma saga legislativa. Sim, sim. E logo no início do acórdão é interessante porque faz um bocadinho a história do que aqui aconteceu. E tivemos já 4 iniciativas legislativas nesta matéria, 2 fiscalizações preventivas do Tribunal Constitucional, que se pronunciou pela inconstitucionalidade, e tivemos 2 vetos políticos, como sabemos. Do Presidente da República. Exatamente, do Presidente da República. Desta feita, a lei que entretanto foi aprovada, tratava-se de uma lei vetada politicamente, que depois o Parlamento confirmou e, portanto, aí o Presidente da República é obrigado a promulgar esta lei que deveria ter entrado em vigor já há mais de 1 ano, deveria ter entrado em vigor no dia 25 de setembro de 2023, resulta efetivamente já de um conjunto de reformulações que decorrem dos juízos de inconstitucionalidade ou das questões do veto político. A grande questão aqui é sempre a dos conceitos indeterminados, porque quando falamos em sofrimento insuportável, doença grave incurável, lesão definitiva de gravidade extrema, estou a citar algumas das definições que estão na lei, tudo isto levanta naturalmente uma dificuldade em nós podermos determinar o que significam estes conceitos. E para termos uma lei, qualquer que ela seja, ainda por cima esta lei tem implicações penais, porque hoje é ainda crime a ajuda ao suicídio, é crime o homicídio a pedido da vítima, e continua a ser porque esta lei não está em vigor, porque não foi regulamentada, como sabemos. Enfim, o Governo tinha dito na altura que esperava pela pronúncia do Tribunal Constitucional, que agora aconteceu, e portanto nós temos aqui este problema dos conceitos indeterminados. Mas neste último acórdão, que foi proferido no dia 22 deste mês, há poucos dias, o Tribunal Constitucional não se pronunciou pela inconstitucionalidade relativamente a esses conceitos indeterminados. Também seria um bocadinho estranho porque eles já foram depois, foram sendo burilados. Foram solucionados, não é? As dúvidas. Exatamente. Quanto a isso não há dúvidas. Mas depois o Tribunal Constitucional, enfim, para mim é um tipo de argumentação um bocadinho difícil de entender, quando no artigo 3º, número 1 desta lei, se define o que é morte medicamente assistida e em que se utilizam expressões que já tinham sido utilizadas noutras versões de decretos da Assembleia da República, que não se transformaram em lei, encontra aqui novamente dificuldades de concretização.
o que me parece verdadeiramente errado, porque da forma como a lei está prevista, nós podemos entender o seu alcance e o seu sentido. É evidente que estamos perante uma matéria, como todos sabemos, de fronteira, ou uma matéria muito complexa, em que legislar não é fácil. Mas eu penso que os deputados, ao longo de todos estes anos, foram, enfim, 4 iniciativas legislativas em cerca de 2 anos e meio, tiveram este cuidado e aquilo que está na lei parece-me que é compreensível, não só para o leigo, mas também fundamentalmente para os médicos, porque são eles que vão poder aplicar esta lei. Em última análise, são eles que vão poder aplicar esta lei. Por outro lado, há aqui um jogo relativamente interessante, se me é permitida a palavra jogo, por parte dos conselheiros, que é o seguinte, e repara que este acórdão deve ser dos poucos, se não o único, em que nenhum dos juízes votou sem apresentar uma declaração de voto. Não é nada... Todos eles a apresentaram. Exatamente, todos eles apresentarem. Portanto, nós ficamos às vezes com alguma dificuldade em saber quais é que são os juízes conselheiros que votaram determinada parte ou não votaram determinada parte. E temos de facto de tudo, por exemplo, a conselheira Mariana Canutilho, enfim, confesso que é aqui a declaração de voto com a qual mais me identifico, assim como do conselheiro José Eduardo Figueiredo Dias, apontam exatamente para que está-se agora a tentar criar uma nova vertente, uma nova frente quanto a esta lei. Não íamos lá tanto pela questão dos conceitos indeterminados, porque eles foram sendo mais ou menos explicados, mas agora está a tentar reverter-se esta lei por via do procedimento. E aqui no procedimento, o que o Tribunal Constitucional censura é, por exemplo, uma coisa que, quanto a mim, não tem grande sentido, que é esta. O médico orientador é visto, de facto, com uma grande desconfiança por parte dos conselheiros. O médico orientador é aquele que é escolhido pelo doente, que quer que seja... Marcar o dia, a hora, o local e o médico. Exatamente, é ele que conduz todo o procedimento. E veja-se que nós estamos perante uma lei que pelo menos pergunta 7 vezes, e tem 7 vezes a pessoa de escrever que está de acordo com a administração da morte assistida, seja na vertente da eutanásia, seja na vertente do suicídio. Aliás, isto também, a lei já foi alterada relativamente a uma outra perspectiva do Tribunal Constitucional, esta que me parece que tem verdadeiramente sentido, que é a eutanásia deve ser um recurso subsidiário quanto ao suicídio medicamente assistido. Se a pessoa pode, ela própria, matar-se com a ajuda de terceiro, claro que isto deve ser preferível a não poder fazer e ter que ser um terceiro para isso. André, quando falavas em nova frente, isso quer dizer que há aqui uma nova frente de oposição jurídica, ideológica. Esta questão, como disseste, divide muito bem as águas e a sociedade portuguesa. Este longo processo legislativo e judicial também se pode explicar à luz de um critério mais ideológico que jurídico? Vão certamente todos os conselheiros dizer que não, mas eu acho que basta ter um bocadinho de bom senso para perceber que esta é uma das matérias, como por exemplo a matéria da interrupção voluntária de gravidez, em que as concepções, as divisões de cada um de nós estão claramente mais ao de cima, porque reparemos que nos anteriores acórdãos do Tribunal Constitucional reconheceu-se um princípio muito importante, que é o princípio de que ninguém é obrigado a viver uma vida que não quer. Portanto, o Tribunal Constitucional depois, enfim, não diz neste acórdão, entende que não há um verdadeiro direito a morrer de uma forma digna, embora tenha dito já algo que é diferente nesse aspecto, e portanto há aqui algum ir voltar atrás quanto a esse aspecto, mas como dizia há bocadinho, o que agora aqui se encontra uma nova frente, e parece que nós estamos sempre com estes posicionamentos ok, vamos encontrar aqui um problema, depois o problema é tapado, é resolvido, e depois virá um novo problema. Enfim, e provavelmente esta saga ainda terá mais tempo, e pelo menos terá uma nova iniciativa legislativa, de certeza, no início da próxima legislatura. O Ministro da Presidência disse que ela não podia ser implementada, portanto, o que fazer agora com esta lei? À partida seria apenas regulamentá-la, não é? Sim, neste momento, em função deste juízo de inconstitucionalidade, não é possível regulamentar a lei. E a lei só entraria em vigor
depois da sua regulamentação. Estava previsto uma regulamentação no prazo de 90 dias, que já foi ultrapassada há muito. Na altura nós lembramos que o Governo entendeu que também não tinha que regulamentar porque sabia destes processos que estavam pendentes, que foram expultados por cerca de 50 deputados que pediram fiscalização sucessiva, mas, enfim, estou em crer que outros grupos parlamentares na nova sessão legislativa vão novamente voltar a apresentar um novo projeto de lei, agora tirando estes aspectos que são meramente procedimentais. Por exemplo, agora aqui uma questão que o Tribunal aborda, que é esta: o médico orientador tem de indicar também o médico especialista daquela patologia. E não se diz expressamente que o médico patologista tem que examinar o doente. Ora, isto é de facto já um argumento que estamos a ir a uma coisa que não tem sentido. É evidente que se o médico especialista entender que precisa de examinar a pessoa para poder dar o seu parecer, é evidente. Tem que fazer o seu trabalho, como é óbvio. Claro, é isso. E muitos conselheiros dizem, estamos aqui a partir do princípio que os médicos não cumprem o seu próprio código deontológico e as suas funções. Portanto, acho que é aqui uma nova frente de batalha que é, quanto a mim, artificial. Como católico, André, como é que tu encaras este tema que tem dividido tanto as opiniões na sociedade portuguesa nas últimas décadas? Escreveste alguns artigos sobre o tema e questionavas muito como é que, em alguns casos, se podem ter tantas certezas sobre o assunto. Sim, eu não tenho certezas sobre o assunto. Tenho uma convicção profunda de que a existência de alguém que sofre, e um sofrimento deste tipo, da parte de um cristão, deve também levar a que pensemos na ajuda a essa pessoa de uma forma que não pode ser dogmaticamente entendida. Ou seja, eu compreendo que a Igreja Católica, devido aos seus fundamentos, não seja favorável à eutanásia. Mas também me parece, enfim, e todos nós temos várias opiniões dentro da Igreja, que o respeito pela vontade da pessoa deve aqui ser sublimado. Ou seja, é verdade que nós podemos dizer, e enfim, é um bocadinho o que diz a Igreja Católica, que devemos aceitar o sofrimento com resignação. E, portanto, devemos oferecer esse sofrimento a Deus. Mas isto é algo que, como todos sabemos, é extraordinariamente difícil de conseguir. Provavelmente só estará ao alcance de santos ou mártires. E eu penso que, mesmo dentro da religião, nós devemos aceitar que haja pessoas que não estão disponíveis, não conseguem suportar este calvário, não é? Um cristão deve ser um imitador de Cristo, mas não é verdadeiramente Cristo, não é? Cristo, sim, morreu na cruz, mas não quer dizer que nós tenhamos que o ser. Como digo, sempre com humildade, sempre com dúvidas e sempre pensando que, ao fim e ao cabo, aquilo que nós estamos é a conceder a possibilidade de acesso a um determinado direito que não é imposto a ninguém. E até a questão da objeção de consciência está garantida, foi aliás também uma das questões discutidas neste acórdão. Por isso mesmo, é uma matéria em que, apesar da fé que professo, não me repugna que este instrumento seja criado, e depois a cada um de nós caberá decidir, enfim, se isto acontecer, o que fazer, tanto mais que as diretivas antecipadas de vontade, o chamado testamento vital, já em muitos aspectos retira um bocadinho de aplicação prática desta questão da morte medicamente assistida. André, obrigado pelo teu comentário, foi um prazer ter-te cá no P24. Obrigado. Foi um dia memorável. Saí de casa tão orgulhoso. Quando votei pela primeira vez, tinha 21 anos. Lembro-me de uns carros a subirem à ajuda e a buzinarem. Fui votar com o meu primeiro marido e com o nosso filho, que tinha 1 ano. O voto era a arma do povo e eu sentia-me muito bem armado. É o nome de uma página interativa sobre a eleição para a Assembleia Constituinte em 1975. Há 50 anos votou-se pela primeira vez em liberdade. O ambiente das ruas era de festejo e comunhão. As memórias pessoais, essas, são únicas e intransmissíveis, como nos contam Manuela, Francisco e Noémia. Para ler e ouvir em público.pt. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos segunda-feira. Tenha um bom fim de semana. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa,
Há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.